Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir o Santo Evangelho que foi proclamado com muita alegria. Essa palavra que nos cura, que nos liberta, que nos salva. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Em pé ainda, vamos cantar juntos. Pode ser o refrão de uma canção pedindo o Espírito Santo, Márcio, nos ajudando a rezar e a abrir o nosso coração. Eu já percebi que tinha gente aí que estava com cara de sono. Então, em pé, já vamos começar cantando, pedindo essa força de Deus, essa alegria do Espírito Santo, para a gente ouvir com atenção a Sagrada Escritura. Combinado? Vamos lá. Vem, ó água. Às vezes a gente entra tão no automático, que esse bendito desse celular que inventaram, é que a gente nem lembra o que a gente comeu de café da manhã. Porque é tanta mensagem para responder, tanta coisa, né? Como foi o seu despertar hoje? Como foi? Eu me recordo como foi o meu, aproximadamente 6:30 da manhã, não é? Já acordei, a minha mente me disse: reza um pouquinho, padre. E a minha barriga me disse: vai comer. Eu ouvi a cabeça, viu? Fui rezar um pouquinho, fazer minha oração da manhã, a liturgia das horas. Mas no momento que eu e você acordamos hoje, abrimos os olhos ali na nossa cama, Deus abriu as mãos sobre você, sobre mim, e disse: hoje eu derramo essas graças específicas sobre a tua vida. Então, em cada dia nós recebemos graças específicas para aquele dia, e a graça de ontem não se repete hoje, e a graça de hoje não se repete amanhã. Por isso Santo Agostinho dizia também: eu tenho medo do Deus que passa, da graça de hoje que passa, que não vai voltar. Se eu não entrar no bonde da graça hoje, esse bonde eu vou perder, essa graça eu vou perder. Mas existe também os desafios do dia. E por isso que a Bíblia, presta atenção, lembra que o padre começou falando sobre o estudo bíblico? A Bíblia, meus irmãos, ela é um GPS para te guiar no meio dessa floresta selvagem, que é a vida, que são os desafios. Eu queria muito bem estar aqui e dizer para você: a vida é maravilhosa, vai dar tudo certo, tudo muito bom, só vitória. Mas a gente sabe que não é assim, tem desafios. Olhemos para o ano de 2020, olhemos para as perdas que tivemos em todos os aspectos, perdas emocionais, perdas psíquicas, perdas de pessoas, financeiras, os impactos dessa pandemia. Mas no meio dessa selva que a gente vive, a palavra de Deus é que vai nos guiar, nos dar o alimento necessário para cada dia, a estratégia necessária para cada dia. Vai ser um mapa, a bússola, numa linguagem mais moderna, vai ser o GPS para nos guiar para fora dessa selva, dessa floresta na qual a gente se encontra em cada dia. Por isso, fazer o estudo bíblico é tomar posse da graça que Deus preparou para aquele dia. Então hoje pela manhã, quando eu fui fazer o meu estudo bíblico, eu encontrei essa primeira leitura. E ali eu entendi a graça que Deus tinha para mim nesse dia. E que tem para você também. Ali eu entendi qual era a estratégia que eu deveria usar para enfrentar os desafios de hoje. O GPS para me guiar para fora dessa floresta ardilosa, atroz, dos desafios que a vida me apresenta hoje. E veja bem, existem desafios fora, existem desafios dentro, existem desafios na família, existem desafios de sonhos que não se realizaram e aquela vozinha da frustração, da amargura falando dentro da gente. Existem os desafios da superação que a gente tem que ter, sabe?
Vou ler já essa primeira leitura, mas antes, uma outra coisa que eu acho interessante colocar a título introdutório. Esses dias eu li uma pesquisa muito interessante, que foi feita na França, aproximadamente 12 anos atrás. E ela reflete muito do que a gente vive em nível mundial. Foram entrevistadas várias pessoas de várias faixas etárias, de vários lugares, lugarejos, cidades, regiões na França. E os especialistas não falavam o que estava sendo pesquisado, né? Porque se falasse, o povo talvez poderia esboçar uma reação programada. Mas eles concluíram o seguinte, que em todas as pessoas que eles entrevistaram no país, as pessoas se preocupam, 70% do que elas falam e com o que elas se preocupam é o passado. As pessoas, 70% das pessoas se preocupava com o passado e em todas as pessoas, 70% da preocupação, presta atenção aqui, é com o passado. 25% das pessoas se preocupavam excessivamente com o futuro. Viviam no futuro. 70% das pessoas viviam no passado. De todas. 25% viviam no futuro. E apenas 5% estavam no presente, falavam sobre o presente, se preocupavam com o presente. Olha só. 70% no ontem, 25% no amanhã e 5% no hoje. E é aí que a gente erra. E é aí que a gente começa a patinar e andar para trás, sabe? Porque a graça de hoje é a graça de hoje. E o desafio de hoje é o desafio de hoje. Deus quer falar comigo e com você hoje. Por isso que a gente precisa todos os dias, o Evangelho falava de fazer violência, a gente precisa todos os dias fazer a violência contra nós mesmos, de parar para escutar a Deus, de ler a Bíblia. Nem que seja ler a leitura do dia e o Evangelho e refletir sobre isso. E escrever também é terapêutico, porque quando você escreve, você está acessando outros sentidos dentro de você. Não só a visão ou a audição, mas você está acessando a sua criatividade, você está pensando sobre aquilo. E é provado cientificamente que quando você escreve um sentimento, você toca com muito mais precisão nesse sentimento do que só pensar nele, do que só falar sobre ele. Sabe? Algo acontece. Então é importante entender que a vida está acontecendo agora. E essa palavra é para hoje. E eu e você precisamos estar no hoje. Eu vou ler essa primeira leitura novamente. Eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudarei. Você aqui, você em casa, presta atenção. Não tenhas medo, Jacó, pobre verme. Não temais, homens de Israel. Eu vos ajudarei, diz o Senhor, o Salvador, o Santo de Israel. Eis que te transformarei num carro novo de triturar, guarnecidos de dentes de serra. Pobres e necessitados procuram, vou pular alguns versículos, vou para o 17. Pobres e necessitados procuram água, mas não há. Estão com a língua seca de sede. Eu, Senhor, os atenderei. Deus de Israel, eu não os abandonarei. Farei nascer rios nas colinas escalvadas, fontes nos meios dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra seca em nascentes de água. Olha só. Olha o que a palavra de hoje está nos falando para os problemas de hoje, diante daquilo que a gente enfrenta hoje. Não temas, eu te ajudarei. O que faz eu e você ficarmos presos no ontem e ficarmos presos no amanhã? É ou não é, sobretudo no amanhã, é ou não é o bendito do medo? Quantos de nós estamos presos no amanhã por causa do medo? Eu não sei o que vai ser, padre. Nossa, eu tenho esses filhos pequenos. Padre, eu tenho essa empresa. Padre, como é que vai ser o meu casamento amanhã? Padre, meu Deus, o mundo do jeito que está indo. Vai acabar tudo, padre. Como é que vai ser? O que a palavra está dizendo? O que Deus está dizendo para você? Como é que é o seu nome? Fala bem alto para o padre ouvir. Nossa, isso é bem alto? Fala bem alto para o padre ouvir. Deus está dizendo para você, não tenha medo. Eu te ajudarei. Gente, só isso aqui eu já podia parar de falar aqui. Por quê? Porque não sou eu que estou fazendo essa promessa para você. Não é a canção nova que está fazendo essa promessa para você. É Deus dizendo para você, não tenha medo. Eu sei o que você está vivendo.
A primeira leitura de ontem dizia, você acha, Deus dizendo na primeira pessoa, você acha que o seu destino escapa às minhas mãos? Ao meu entendimento, ao meu amor? Não. E a palavra de hoje está dizendo, eu te ajudarei, eu não te abandonarei, eu te atenderei. Não tenhas medo. É o medo que nos faz ficar preso no amanhã, mas muitas vezes também o medo nos prende no ontem. Nos prende, aliás, no ontem. A gente fica com medo de ter feito a escolha errada. A gente fica com medo de não ter feito a escolha certa. A gente fica com medo do que aquela pessoa está pensando de nós. A gente fica com medo porque a gente não fez aquele curso. A gente fica com medo porque a gente não casou com aquela pessoa, a gente casou com a outra. A gente fica com medo porque eu não disse o que eu tinha que dizer. Deus quer nos libertar disso. Deus quer te fazer assumir, aceitar e ser inteiro na vida que você tem hoje. Gente, o ontem a gente não muda. O ontem você não consegue mudar. O que você pode é se abrir para que o Espírito Santo mude dentro de você as consequências negativas, o medo, a culpa, a ferida pelas coisas que aconteceram mal no ontem. Dentro de nós, Deus pode mudar, mas o fato objetivo do ontem, ninguém muda. E eu sei que às vezes é difícil quando a gente olha para alguns momentos da vida, você olha para o passado e vê que tem potencialmente, hipoteticamente, muito mais ontem do que amanhã, né? A pessoa quando vai chegando a uma idade mais avançada, e você tende a refletir muito sobre o ontem, eu entendo, é normal, sobre o passado, mas o passado é um lugar de aprendizado, não de moradia. Você vai lá para aprender com ele, não para ficar preso nele, não para deixar a vida somente te prender naquela situação. Então Deus está dizendo, olha, eu sei o que você está vivendo, é para você que Ele está falando, para você que está aqui, para você que está em casa. Ele está chamando você pelo nome hoje. Marta, Fernando, Carlos, Joana, Francisca, José Ricardo, Cláudio, Maria. É você que Ele está chamando. Está dizendo, olha, não tenha medo, eu sei o que você está vivendo. Eu sei os desafios que você está enfrentando. Eu sei os sonhos cancelados, aquilo que deu certo, aquilo que não deu, as frustrações do teu coração. Eu sei a dor que existe dentro de você quando você se sentiu comparada com aquela irmã que deu certo e você não, com aquela filha que deu certo e você não. Quando você se sente sozinha porque a pessoa com a qual você vivia, para a qual você tinha entregado a sua vida, simplesmente resolve te trair e ir embora. Ou você na viuvez, ou você que perdeu nessa pandemia alguém que você amava, ou você que está lutando contra um vício. É difícil, mas Deus está dizendo, não tenha medo, eu sei o que você está dizendo, está passando, está sentindo, está vivendo. Você vivendo a depressão, a ansiedade, o medo. Deus está dizendo, não tenha medo, meu filho, eu sei o que você está vivendo, eu entendo você, eu te ajudarei. Eu acho tão bonito quando os verbos estão flexionados assim na primeira pessoa. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, pode jogar a bola quadrada que eu mato no peito. Quem gosta de futebol está entendendo o que eu estou falando. E eu estou hiper feliz porque meu time está jogando bem ultimamente, né? Você percebeu que o Pato é até mais sorridente. Não vou nem falar qual time é, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Só falo que ganhou de 4-0. Não podia falar ontem à noite, né? Mas estou muito feliz. Mas você já percebeu que quem joga bem mesmo, vai aquele zagueirão assim, quando tem um zagueirão grandão assim, igual o Pato, nem todo grandão é ruim de bola, viu? Mas tende a ser um pouquinho mais grosso, né, na hora de chutar. Pega um cara de quase 2 metros, eu jogo aquela bola quadrada, aí o atacante ou o meia que é bom, mata a bola no peito, a bola fica redonda. É como se Deus estivesse falando para você, ó, pode jogar a bola quadrada, que aqui eu vou matar no peito. Ou seja, é como se Deus estivesse falando para... Como não? Deus está falando para você, você é um problema meu, eu te ajudarei. Na primeira pessoa, Ele está chamando a responsabilidade. Não tenha medo, porque eu, o Senhor, o Deus que criou o céu, a terra, te ajudarei. É claro que isso não exime, filho, filha, a nossa responsabilidade humana, o nosso papel. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que lutar contra aquilo que a gente tem que lutar, a gente tem que desenvolver as nossas habilidades, mas no fundo, não depende só da gente. Eu acho que nada melhor do que esse ano de 2020 para mostrar para nós que nós não somos assim tão bons, poderosos, onipotentes, como nós achávamos
que poderíamos ser, né? Olha só, um ano, uma pandemia muda o curso da história. Quantas empresas falindo. A bendita da inflação, que por mais disfarçada e chamada de outros nomes que está sendo, voltou, e a gente está vendo o efeito disso, né? Na prateleira, não tem como dizer. É claro que as coisas são muito bem articuladas e muda-se o nome, mas a gente está vendo o efeito nas prateleiras. A matéria-prima faltando. Gente, um ano, tudo que a gente... É como se nós vivêssemos sobre um castelo de cartas e alguém assoprou e caiu. Aí a gente está vendo como a vida é vã, sabe? Como a gente tem que fortalecer, firmar as nossas seguranças naquilo que verdadeiramente é consistente. Tudo passa, só Deus não. Só o amor de Deus não. E olha, essa palavra é para você. É você mesmo, aqui em casa. É você que está pensando, não é para mim, Padre. Eu sou muito pecador, Padre. Não é para mim, Padre. Eu estou muito distante de Deus, Padre. Padre, não é para mim essa palavra, porque, Padre, eu já ouvi muitas missas, eu já devia ter me convertido e não me converti direito, eu caí nesse vício de novo. Ai, Padre, eu não gosto muito desse negócio de igreja, sabe? Isso não é para mim. Alto lá. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, Deus criou você. Ninguém entende mais como você funciona do que Ele. Ninguém sabe mais o que está faltando no teu coração, faltando para você ser verdadeiramente feliz do que Deus. E Ele está dizendo, pode jogar essa bola quadrada que eu mato no peito, pode jogar. Você é um problema meu, o Senhor está te dizendo. Problema, claro, uma expressão metafórica aqui, mas para dizer que você é meu. E olha só, prossigo. Não tenhas medo, Jacó. Jacó é um sinônimo de povo de Deus. Jacó é Israel. Onde tiver Jacó, Israel, você pode colocar o seu nome. Não tenha medo, Adriano, Marta, pobre verme. Não temais, homens de Israel. Eu vos ajudarei, diz o Senhor, Salvador, Santo de Israel. Do que o Senhor nos chamou aqui? Não tema, pobre verme. Essa foi a vez da minha vida que eu mais fiquei feliz de ter sido chamado de verme. Você já foi chamado de verme por alguém? Tomara que não, né? Mas como Deus está nos chamando de verme? Não é nesse sentido pejorativo, de humilhação, né? Eu lembro quando eu jogava mais jovem, eu era handball. Adolescente a gente jogava, né? Aí quando um estava bravo com o outro, a gente brincava, toca a bola, seu verme, né? Aquelas brincadeiras de futebol, de handball, de adolescente jogando, né? E eu ficava com raiva, mas também já falava, toma, seu verme, jogava a bola. Mas aqui Deus não está chamando a gente desse jeito, verme no sentido negativo, não. Ele está dizendo, olha, eu sou teu pai, o Deus onipotente, poderoso, mas eu reconheço a sua fragilidade. Verme aqui é sinônimo da nossa fragilidade, da nossa impermanência, da nossa finitude humana, né? Conceitos que a filosofia gosta muito de expressar. Nós somos impermanentes, ou seja, a beleza da juventude, você que tem mais janeiros, você vê que ela já não está mais aí. A saúde da juventude, ela vai diminuindo com o tempo. Nós somos impermanentes, nós não somos donos do corpo, da vida. Nós somos administradores. Tanto que a vida está passando pelo vão dos nossos dedos. A cada 10, 5, 15 anos você está vendo que você já não tem a mesma energia da juventude, do tempo que precedia a esse tempo. Não é? Nós administramos a vida, mas a vida é um dom de Deus. Nós somos impermanentes. Nós somos finitos, ou seja, a gente vai acabando, a gente percebe que nós não vamos viver nessa carne, nessa vida para sempre. Nós somos limitados, nós somos vermes, perdoe, mas fique feliz quando a palavra te chama de verme. Quando a palavra me chama de verme, porque ela está dizendo assim, ó, você é um vermezinho, mas não é um vermezinho, é o pronome possessivo. Deus está dizendo, você é o meu vermezinho. É o meu filho amado, a minha filha querida. Gente, e olha, eu vou ser honesto com você. Como eu disse desse ano, que a gente está percebendo como que a nossa vida é um sopro. O salmista diz, a vida humana a um sopro se assemelha, não é? E a vida da gente é um sopro. Olha, mais uma vez eu cito esse ano, mas também quero citar outras experiências que eu como sacerdote,
O padre é alguém que sempre está em ambientes nos quais a finitude se desvela, é anunciada com mais precisão. Quais ambientes nos quais um padre sempre está? Na UTI, eu sempre ia mais até quando eu morava em São Paulo, dar unção dos enfermos para as pessoas que estavam ali morrendo quase, né? Algumas depois de receber a unção morriam. O padre vai sempre no velório. E quando a gente olha para a finitude da vida da gente, a gente vê que a gente é um vermezinho mesmo. Eu lembro quando em 2015 eu fui para uma peregrinação, conduzi uma peregrinação chamada Peregrinação dos Caminhos de São Paulo, que passava pela Grécia e pela Turquia. E fui conduzir o grupo de peregrinos, foi uma linda experiência. Eu gosto muito da Bíblia de São Paulo Apóstolo, e nós passamos pelas comunidades que São Paulo fundou, né, na Grécia e na Turquia, o berço do cristianismo, né? E eu lembro que lá na peregrinação eu recebi a notícia, aliás, um pouquinho antes de eu ir, meu pai estava doente, meu pai estava com câncer na circunstância, né? E eu fui para a peregrinação com o coração na mão, mas minha mãe falou, não, está tudo sob controle e tal. Fui para a peregrinação, ficamos 15 dias, lugares fantásticos, sobretudo para mim como sacerdote, lugares nos quais a Bíblia foi escrita, bem dizer, né? Para mim foi emocionante, não obstante que são lugares muito bonitos também, né? Uma beleza natural, histórica, fantástica. Mas eu cheguei em um dia, no outro dia cedo liguei para minha mãe disse, olha, teu pai vai operar depois de amanhã. E eu falei, não, então eu vou para aí, ainda com o fuso horário na cabeça, fui para o Paraná, né, minha família é do Paraná. Me recordo que estava lá com meu pai, perfeito, né, você olha para a pessoa assim, nem sempre uma enfermidade interna dá sinais externos, né, a pessoa estava bem, meu pai muito bem, fez a cirurgia, ela demorou, se não me engano, 4 ou 5 horas a primeira cirurgia, voltou para o quarto, estava ali no quarto, e a gente ali se recuperando e já conversando sobre que a gente ia fazer no Natal, porque era em dezembro na época, né, 2015. Passaram-se 2 horas, o médico entra meio assustado e disse, olha, a partir de agora o senhor não toma mais nem água, porque nós vamos voltar para o centro cirúrgico, né? Tinha tido uma infecção, porque ficou um pouco do intestino exposto, né, para cicatrização. É um processo técnico que eu não me lembro o tempo. E eu lembro que eu fiquei ali com meu pai conversando, né, e ele ficou assustado, imagina, né? A pessoa entende a gravidade, era um homem adulto, e eu também muito assustado, né? Fui rezar, e o meu pai me perguntando o que precisa, o que é importante para você viver bem esse momento, atravessar bem esse momento, né? Falei, olha pai, o importante é você fazer uma boa confissão, né? Aí ele falou, então eu queria fazer uma boa confissão, mas sabe quando não cai a ficha? Que era meu pai, né? Além de ser um fiel, que se a pessoa quer fazer uma confissão, o padre ali era eu, né? Eu falei, seria muito bom mesmo, né? Aí passou uns 5 minutos, eu falei, eu sou padre. Porque era o meu pai, imagina, não estava preparado para aquele momento, né? Eu falei, não, se o senhor quer confessar, então nós vamos confessar agora. O senhor quer? Está aceito? Ele falou, quero, aceito. E ele fez a confissão. Graças a Deus, uma confissão linda, foi para o centro cirúrgico. E, gente, ali, sabe quando você sente que a pessoa está saindo pelo vão dos seus dedos? Né? Ali eu vi, eu falava, gente, ele estava aqui, agora falando comigo, né? Estava tão bem, mas a vida ela é volátil, né? Nós somos nada, nós não somos nada. E a cirurgia foi muito difícil, foram 7, 8 horas de cirurgia. Graças a Deus, foi muito incisiva, teve que tirar boa parte do intestino, ficar com a colostomia, né? Mas graças a Deus foi muito boa, o médico conseguiu reverter o quadro de infecção, e está lá o meu pai vivo até hoje, claro, com algumas consequências, sequelas, mas eu lembro que aquilo ali, claro que eu já tinha ido em muitos lugares atender pessoas, dar unção dos enfermos para as pessoas, mas aquilo quando é com a gente, né, com a família da gente, parece que o baque mexe muito mais ainda, né? E eu fiquei refletindo, eu falei, nossa, meu pai poderia ter ido e não voltado. Eu poderia pegar o carro aqui e ir até Lorena, que é uma cidade vizinha, São Paulo, e não voltar, porque a vida ela se esvai, né? Mas Deus está dizendo, mesmo nessa fragilidade sua, essa fragilidade de uma saúde talvez fraca, nessa fragilidade de uma depressão, na fragilidade de um vício, olha, dá um desânimo quando a pessoa está lutando contra um vício e não consegue vencer. Eu contei muitas vezes o meu testemunho pela TV Canção Nova, que na minha adolescência e juventude, infelizmente por não conhecer a Deus, fui viciado em drogas muito tempo.
se não fosse a oração da minha mãe, do meu pai, dos jovens do grupo de oração, eu provavelmente tinha morrido nas drogas, como muitos dos meus amigos daquela época morreram nas drogas, infelizmente. Mas com 17 anos fui chamado para fazer um encontro da igreja ali, fui liberto por Deus e comecei uma caminhada linda com Deus na igreja, sem vício, sem droga, sem bebida, sem cigarro, usava quase todo tipo de droga na época, né? Mas eu lembro o desânimo que me dava quando eu dizia para mim mesmo: não, amanhã eu não vou cheirar, amanhã eu não vou fumar. E no outro dia eu cometia tudo de novo. Vai dando um desânimo, um desespero, sabe? Um desespero na pessoa. Talvez você que me acompanha hoje esteja assim, você aqui nesse santuário, por alguma área, algum vício da sua vida. Mas Deus está dizendo: você é o meu vermezinho, eu vou te ajudar. Se você quiser a minha ajuda, eu vou te ajudar, diz o Senhor. E veja bem que no versículo 18, no final da leitura, Deus está dizendo: eu vou fazer rios correrem no meio do deserto. E o que isso significa, filho, filha? Deus está te dizendo: eu vou realizar o que é impossível para você. Você já viu um rio nascendo no meio do deserto? Imagina aqui o deserto do Saara, imagina aqui o deserto do Jalapão, ou outros desertos. O rio naturalmente não nasce no meio do deserto, mas Deus está dizendo: eu sou Deus, você é um problema meu, eu vou realizar o impossível na tua vida, se você permitir que eu te ajude, se você permitir que eu te levante, se você permitir que eu entre nesse poço sujo para tirar você daí, eu vou te ajudar, diz o Senhor. Não existe problema maior que o poder de Deus. Existe mais perdão em Deus do que pecado em você. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, a não ser a obstinação de viver a vida inteira fechado à misericórdia e ao amor de Deus. Eu te ajudarei. É para você que Deus está falando. Você aqui, você em casa. É você mesmo, nessa cama, com essa depressão que não quer sair daí há muito tempo. Você desistindo da sua vida. Deus está te dizendo: eu tenho uma graça para a tua vida hoje. Eu quero te levantar. Você é um problema meu. Eu vou matar no peito essa bola quadrada e vou levantar você, porque eu sou teu pai. Padre, mas eu tenho pecado tanto, padre. Eu tenho desviado dinheiro, eu tenho mentido, eu tenho usado droga. Olha, o teu pecado não é nada diante da misericórdia de Deus. Ele quer te perdoar. É você mesmo, Ele quer te levantar. Ele quer te salvar. Porque se você continuar indo assim do jeito que você está, você vai acabar na morte, porque o salário do pecado é a morte. Eu tenho certeza que se não fosse a misericórdia e o amor de Deus me libertando, lá no final dos anos 90, eu não estaria aqui. E olha que lindo, além de ter vencido todas aquelas realidades ruins, eu ainda descobri que Deus tinha um chamado, uma vocação para mim, para ser luz na vida de tantas pessoas. Deus tem um chamado para você também. Deus quer usar de você na tua família. Não tenha medo de ser um verme diante de Deus. Um vermezinho, ou seja, de reconhecer: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou capaz de vencer esse vício. Senhor, eu não sou capaz de vencer o meu ego, o meu orgulho, o meu gênio forte, o meu ímpeto. Senhor, eu não sou capaz de vencer a dor por causa dessa traição que eu sofri, a dor da perda dessa pessoa. Mas me ajuda, Senhor, eu aceito. Eu quero ser esse vermezinho amado nas tuas mãos. É um vermezinho, mas é um vermezinho que é filho, que é amado, que é amada. Sabe, Deus quer te ajudar, e o braço de Deus, entenda bem a metáfora, ele não é curto demais, ele te alcança onde você estiver. Não existe pecado maior que o poder de Deus. Não existe problema maior que o poder de Deus. Você doente, você nessa cama, que não quer sair daí, levanta dessa cama hoje, no nome de Jesus. Deus tem uma graça de libertação, de vida nova para você. É você mesmo, uma graça de cura. E já está acontecendo. É só você abrir o teu coração. Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar, Márcio, pedindo o Espírito Santo novamente. E vamos rezar juntos. Olha só. Um dos dons mais complexos no meu ponto de vista e mais lindos que Deus nos deu é o chamado livre-arbítrio. É uma bênção. Às vezes eu questiono Deus: quem sou eu, né? Pobre verme para questionar. Mas Senhor, se não tivesse esse bendito, se todo mundo já andasse na linha, seria mais fácil, né? Mas Deus é Pai, Ele não quer fantoches, Ele quer filhos que escolham o seu amor, que se deixem ajudar por eles. Deus respeita a sua decisão.
Mas eu te digo, sem medo de cometer um equívoco, você vai ser muito mais feliz se você deixar Deus participar mais da sua vida. Se você aceitar a ajuda dele para vencer esse vício. Se você aceitar a ajuda dele para ser um cristão melhor, que testemunha mais. Se você aceitar a ajuda dele para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um sacerdote melhor. Você que não consegue cair desse pecado, sair dessa situação ruim, Deus quer te ajudar. Ele diz, não tenha medo, eu te ajudarei. Se você quer, se você se sente à vontade assim, eleve os seus braços um momento. A gente reza com o corpo também, por isso que o Padre pede para você elevar os seus braços. E se você quer a ajuda de Deus, você vai dizer agora com as suas palavras, Senhor, eu quero ser ajudado por Ti. Se você quer a ajuda de Deus, você vai começar a rezar agora. Olha, veja bem, esqueça de quem está aqui. Esqueça de quem está do seu lado direito e esquerdo. É você e Deus agora. É você e Deus. Eleva os seus braços e solta a tua voz. Conversa com Deus agora. Foi Ele quem te trouxe aqui. Foi Ele quem fez que você ligasse, permitiu que você ligasse a televisão ou acessasse pelo celular, pela rádio, pela internet, pelo computador. Fala com Ele agora, filho, filha. Conversa com Ele agora. Diga, Senhor, eu aceito a Tua ajuda. Diga, Senhor, eu me abro. Eu aceito o Teu amor na minha vida, na minha história, no meu coração. Filho, abra o teu coração. Vá se abrindo agora a Deus. Vá dizendo agora para Ele que você quer, que você se abre, que você deseja essa ajuda dEle. Vá nomeando agora diante de Deus as áreas nas quais você precisa dessa ajuda. Se você precisa de ajuda para superar a traição que você sofreu por parte do seu esposo, da sua esposa, peça agora, Senhor, me ajuda nessa área. Se você precisa de ajuda para superar a depressão, o medo, a ansiedade, para superar uma ferida do passado, para se desprender do que já passou, se você precisa de ajuda para superar os julgamentos que você tem sofrido, as pessoas têm julgado você, não têm te interpretado de maneira ordeira, positiva, peça ajuda do Senhor nessa área. Se você não consegue vencer um vício da droga, de uma impureza já acentuada, se você não consegue ser fiel ao seu matrimônio, à sua vocação, ao seu sacerdócio, peça agora, Senhor, me ajuda, eu quero, eu preciso da tua ajuda. Deus não resiste a um coração humilde. Deus não resiste ao clamor de um coração humilde, de alguém que reconhece, sim, Senhor, eu sou um verme, mas eu me abro, eu quero, eu aceito a tua ajuda. Vai rezando, filho, filha, vai dizendo agora com as suas palavras. Você aqui, você em casa, não deixe de rezar, não deixe de conversar com Deus. Se você não tem o que falar, só vá repetindo, Senhor, eu aceito a tua ajuda, ajuda-me. Senhor, eu aceito a tua ajuda, ajuda-me. Senhor, eu aceito a tua ajuda, ajuda-me. Vá rezando, o Padre vai ministrar um pouco a oração sobre você e você vai rezando com as suas palavras. Pai, em nome de Jesus eu peço, batiza agora no Teu Espírito Santo todos que estão aqui, todos que estão em casa. Batiza-nos agora, Espírito Santo, com poder. Vem curar a nossa alma, a nossa mente, o nosso ser. Liberta-nos, Espírito de Deus, da cegueira, da surdez, da mente, da alma, do coração. Dá-nos a compreensão profunda de tudo que ouvimos aqui, Espírito Santo. Liberta-nos do orgulho, da vaidade que não nos deixa reconhecermos a nossa condição atual de vermes pecadores limitados. Faz-nos mais humildes diante da impermanência, da finitude da vida. Vem, Espírito Santo, nos encha, nos batiza agora. Vem, Espírito Santo, faça com que todos e cada um de nós aqui e em casa tenhamos agora um encontro pessoal com Jesus. Que todos aqui, com todos em casa, Espírito Santo, que todos aqui, que todos em casa tenham agora um encontro profundo e pessoal com Jesus, Espírito Santo. Vem nos batizar, vem nos libertar do orgulho. Muitas vezes a gente não aceita o amor de Deus, a gente não aceita a ajuda de Deus por orgulho, Senhor, por orgulho, Espírito Santo, porque achamos que estamos bem. Pensa-nos de que o melhor lugar para estarmos é nos Teus braços, é na Tua vontade, é no Teu amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus que derrama o Espírito Santo sobre nós? Pode ser mais forte. Ele é fiel. Ele diz, eu te ajudarei. Corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Isaías capítulo 30, versículo 15. Eu estou com a tradução da CNBB, óbvio que a gente usa aqui na Canção Nova, mas vou trazer também outras contribuições ao longo da reflexão. Assim disse o Senhor Deus, o Santo de Israel: na conversão e na serenidade está a vossa força. A vossa salvação, desculpa. Na calma e na confiança está a vossa força. Uma vez mais, assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: na conversão e na serenidade está a vossa salvação. Na calma e na confiança está a vossa força. A palavra está dizendo de salvação e de força. São duas realidades que nós precisamos muito, né? Nós precisamos de salvação, nós precisamos de força. E essa palavra, essa reflexão de hoje vai ser um elixir de vida muito especial, sobretudo para você que está enfrentando também a ansiedade, enfrentando o medo, enfrentando a agitação, né? Está no meio de um mar agitado. Tenha certeza que Deus vai falar, já está falando com você e falará muito mais. Olha só, a palavra está dizendo, na conversão e na serenidade. A busca de conversão e na serenidade. Algumas traduções dizem, na conversão e no silêncio está a vossa salvação. Na calma, não no agito, não no barulho, está a vossa confiança. Está a vossa força, melhor dizendo, né? Na calma e na confiança está a vossa força. Então, Deus está nos apresentando um caminho hoje para que nós encontremos salvação e força diante dos nossos problemas, diante daquilo que nos abate, diante daquilo que nos fragiliza, diante daquilo que nos excede, que é maior que a nossa capacidade, sabe, de reagir, de enfrentar. Deus está nos apresentando o caminho da serenidade, do silêncio, da calma. E está atrelando tudo isso ao processo de conversão. É como se a Bíblia estivesse dizendo, olha, não tem como você se converter se você não se converte também para o silêncio, para a calma, para a serenidade. Veja bem, e essas são as realidades que o nosso mundo mais nos leva a não viver. Nós estamos num mundo de muito barulho, e o barulho cansa. O barulho cansa a alma, o barulho cansa a mente, o barulho cansa os sentidos. Esses dias eu ouvi uma frase, me chamou muita atenção, que se o inimigo não consegue nos parar, ele vai fazer de tudo para nos distrair. Ele nem vai te parar muitas vezes, mas ele vai te distrair. E o inimigo distrai a gente com barulhos. O inimigo distrai a gente com falsas urgências. Você já percebeu que tem pessoas que viciaram-se sem perceber na adrenalina, na agitação, que tudo para ela é uma urgência. A pessoa, preciso te ligar, padre. Ai, o que foi? É que amanhã vai ter jogo. Legal, é muito urgente isso, né? Justifica muito o seu desespero. Mas tem gente que se viciou nas falsas urgências. Tudo é urgente. O celular não pode ficar um minuto sem ver, porque a pessoa se vicia. Quando não tem mensagem, ela fica procurando, né? Claro que não tem ninguém assim por aqui, nem assistindo. Eu estou falando, às vezes, em outras galáxias, né? Mas às vezes, a gente vai se viciando, né? Se viciando nisso, nas falsas urgências. O inimigo nem sempre ele vai nos parar, mas ele vai nos distrair. Nos distrair do essencial, nos distrair da oração, nos distrair da atenção para com a família, para com a própria vocação, para com os filhos. Nos distrair de nós mesmos. Santo Agostinho nos ensinava que Deus é mais íntimo da gente do que a gente mesmo.
Ele está no mais profundo de nós do que o mais profundo que a gente consegue tocar. E o barulho vai te distraindo de você mesmo, para que você saia de você, né? Santo Agostinho dizia, Senhor, eu procurava fora e o Senhor estava dentro, né? Ele vai te distraindo, as falsas urgências, ele vai te distraindo pelo barulho. E olha, São Luís de Granada, aliás, São Luís de Gonzaga dizia o seguinte, que o inimigo é especialista em pescar em águas agitadas. Ele gosta de pescar, dizia São Luís de Gonzaga, em águas turvas, em águas agitadas. Para ele é fácil, sabe? Porque a linguagem de Deus é a linguagem do silêncio. O silêncio é a lei da ação divina. Deus só fala num coração quando esse coração vive isso que é a palavra que falou. Se converte para a serenidade, para a calma, para o silêncio. Não existiu um profeta na história da Bíblia que não tivesse se retirado para a solidão e para o silêncio. Não é que viveu na solidão e no silêncio. Alguns viveram, mas nem todos. Mas que não tivesse se retirado para momentos de solidão e silêncio. Jesus se retirava, ele vivia o dia inteiro no agito, né? Ali curando as pessoas, pregando. Mas o Evangelho muitas vezes diz que ele se retirava sozinho à noite, para estar sós em oração com o Pai, em silêncio. Se Jesus fez isso, se os profetas fizeram isso, se os santos fizeram isso, quer dizer que esse é o caminho que funciona, né? É um caminho eficaz. Mas o inimigo, ele não quer nos parar, ele quer nos distrair. Porque ele sabe que no barulho, na distração, não tem vida interior. Sem silêncio não há repouso, não há serenidade, não há vida interior. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha como a natureza. Você já viu alguma árvore perto da sua casa postando no Instagram, estou crescendo, venham ver minhas folhas. Você já viu o mar, não é? Uma placa assim na frente do mar, sou lindo, né? Vem aqui, né? Me ver porque essa noite tem maré alta. Não, a natureza se desenvolve no silêncio. Como aquela passagem que Jesus disse, que eu acho fantástica, que o homem foi, jogou uma semente lá na terra e esqueceu, mas veio o sol, veio a chuva, a terra foi ali, a semente foi se aprofundando na terra, aurindo ali daquela terra os sais minerais, se aprofundando em busca de umidade. Ele voltou alguns meses depois, tinha uma planta enorme lá. Ele, meu Deus, por quê? Porque a natureza silenciosamente faz o seu trabalho, né? Ela faz acontecer. Deus, ele trabalha em silêncio. E muitas vezes, quando nós somos distraídos pelo barulho do mundo, nós nos revoltamos e culpamos Deus por não estar fazendo aquilo que Ele já está fazendo, mas que ainda não nos mostrou. Porque Deus trabalha no silêncio. Assim como uma árvore cresce silenciosamente, sem chamar atenção, Deus está trabalhando naquilo que você tem rezado. É, você mesmo, você. Ele está ouvindo a sua oração. Pascal dizia, Blaise Pascal, que a infelicidade, toda a infelicidade dos homens se resume numa coisa só. A incapacidade de ficar quieto num quarto e descansar. Silêncio. Talvez você hoje, filho, filha, que acordou tão agitado, sabe? Que está com essa mente correndo. Padre, mas eu tenho que resolver. Olha, acalma o teu coração. Filho, filha, para esse agito. Sereniza a sua alma. Não é você que vai resolver os problemas da sua família e do mundo. Faz a sua parte e saiba que o trabalho maior é de Deus. Confia, acalma o teu coração. Olha, Deus trabalha no silêncio e o silêncio é a arma dos sábios. Os santos sabiam silenciar, não é? Nossa Senhora sabia silenciar. A palavra diz que Nossa Senhora não era uma tagarela. Ela não entendia muita coisa, mas ela silenciava e guardava no coração, meditando aquilo que ela não compreendia. Sabe? Ela meditava no coração. O silêncio é a arma dos sábios. Tem um provérbio chinês que diz que a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Então só fale se as suas palavras forem melhor que o seu silêncio. Senão fique em silêncio. É interessante, o silêncio, o livro dos provérbios diz que até o insensato, quando silencia, se passa por sábio. Passa por sábio. E olha, a gente vê na vida de Jesus momentos estratégicos de silêncio. Por exemplo, diante de Herodes, quando levaram
para que Herodes o julgasse e então o devolvesse ali a Pilatos antes da crucifixão, ele ficou em silêncio. A segunda vez que ele voltou para Pilatos, depois, antes de ser condenado da crucifixão, ele se conservou em silêncio. Por quê? Porque não adianta você se explicar diante de quem não quer te entender. Tem pessoas que não querem te entender, elas querem te condenar. Então por que ficar se explicando para quem não quer te entender? Porque quem quer te entender, te entende sem você falar, te entende pelo seu olhar. Mas o que adianta você ficar se justificando diante de quem não quer entender o seu coração, mas quer te criticar? Muitas pessoas que nos criticam, infelizmente, né, elas não querem entender a gente para te ajudar, elas querem criticar, né? Sobretudo a internet, que é um território de ninguém, né? Todo mundo fica macho atrás da tela de um celular, né? Critica, fala e detona, nem conhece o coração do outro, né? Então, existem situações nas quais a melhor estratégia, filho, filha, vai ser dar um passo para trás, silenciar e deixar Deus agir. Deixar Deus te justificar. Se a pessoa não quer te entender, não se explique. Não se justifique. Mas, padre, não tem mais. Só vai piorar, não resolve. Às vezes a sabedoria, sabe, vai ser dar um passo para trás. Silenciar. E deixar que Deus haja. Que a verdade venha à luz, né? Porque a verdade vem à luz, sabe? Olha, o silêncio é um sinal de sabedoria. Ninguém ouve quem fala demais, você já percebeu? A pessoa que fala demais, ela perde a autoridade. Agora o silêncio, ele te dá autoridade. A pessoa que fala pouco, fala na hora certa, todo mundo para ouvir. Agora o falador, sabe, as pessoas não têm paciência. A gente pode até gostar de uma pessoa faladora, indiscreta, só que a gente não confia nessa pessoa. Quando você silencia, Deus confia os segredos dele para você. Quando você é mais discreto, sereno. Agora o falador, Deus não confia as palavras dele para o falador. E eu não confiaria os meus segredos para um falador. Sinceramente, eu não confiaria os meus segredos para uma pessoa que se pavoneia, que fala, que é pavão, sabe? Deus nos defenda de ter uma autoridade assim, que você tem que confiar a sua vida. A pessoa sabe tudo de você. A pessoa é um pavão, não sabe guardar nem para si o que é seu, vai guardar seu sagrado. Né? O silêncio te dá autoridade. Quem fala muito não se torna sábio, porque a sabedoria vem da escuta, da observação. O princípio da sabedoria é a observação, é a escuta, não é? Mas você já percebeu que tem pessoas que não sabem ouvir. Você chega na pessoa, olha, eu estou vivendo um problema desse com meu pai. Você está querendo desabafar. Aí a pessoa já, eu também vivi com meu pai, já começa a contar a história dela. Aí você fala, pô, né? É difícil. Você pode, mas mais uma vez eu digo, você pode até gostar de um falador, mas você não confia profundamente no falador. O falador indiscreto vai acabar ficando sozinho, né? É interessante, quem silencia mais e cultiva mais serenidade no coração, tem relacionamentos mais saudáveis. Por quê? Porque é uma pessoa menos reativa, que pensa antes de falar, que treina o seu coração para agir menos na emoção, né? Tem relacionamentos mais saudáveis. Agora a pessoa que fala sem pensar, ela coloca os pés pelas mãos, depois gasta um tempão tentando catar as penas e às vezes não é possível, né? Mais uma vez eu digo, quando você silencia diante de Deus, na serenidade e na calma, Ele coloca as palavras dele na sua boca. As palavras dele na sua boca, no seu coração. A palavra disse, na serenidade, na calma, no silêncio está a vossa força e a vossa conversão. E veja bem, como eu disse, o inimigo não sempre vai nos parar, mas vai nos distrair. E quantas coisas a gente deixa de fazer por distração e por falta de silenciar e ouvir Deus. Às vezes o inimigo vai nos amarrando com mentira. Quando a gente não silencia para não escutar e não escutamos a Deus, nós permitimos que a tentação nos amarre com mentiras. A tentação vai semeando medo na nossa mente, vai semeando culpa, vai semeando sentimento de incapacidade. Eu não consigo. Você não escuta Deus falar quem você é na obra dele, quem você é para ele. Então você vai se amarrando na culpa. Eu não valho nada, eu não tenho condição de fazer nada certo.
você vai se amarrando no medo, você vai se amarrando no sentimento de incapacidade. Olha, eu e você somos incapazes em muita coisa mesmo, né? Mas se Deus disse vai, é para a gente ir. Porque, como na parábola dos 5 pães e 2 peixes, você pode ter pouco, mas se Deus colocar a mão, o teu pouco vai dar e ainda vai sobrar. Deus multiplica os seus 5 pães e 2 peixes, alimenta uma multidão. Se Ele colocar a mão, o seu pouco dá e sobra, sabe? Mas se a gente não escuta Deus, a gente vai andando para trás. Por quê? Porque a gente se amarra nos nossos medos. Se amarra nas vozes das nossas feridas, da inferioridade, da rejeição. Nós nos amarramos no sentimento de incapacidade, né? É preciso escutar. Porque, veja bem, Deus não tem espaço para falar num coração barulhento. O cardeal Sarah, ou Sarah, né, escreveu seu livro A Importância do Silêncio no Mundo que Vive a Ditadura do Barulho, um livro fantástico. Ele teve contribuição ali do superior da Cartucha, da Grande Cartucha na França, que é o superior dos cartuchos, monges fundados por São Bruno em 1084. É a ordem dos monges mais austera que existe. Eles acordam todo dia, acho que meia-noite, começam a rezar 1 da manhã, não me engano, 3 da manhã, uma coisa assim. Eles têm 2 sonos, de 8 à meia-noite, depois de acho que 5 às 8, trabalham o dia inteiro e rezam na madrugada, né? E eles têm uma vida de silêncio profunda. Lindo esse livro. E o cardeal Sarah, né, dizia que Deus nunca consegue ter espaço para falar e agir onde há barulho e tumulto interior. Mas que Ele só fala quando o coração se acalma. Que Ele consegue firmar raízes onde o tumulto e a agitação saem. Porque a linguagem de Deus é o silêncio. E veja bem, as palavras deformam aquilo que as ultrapassa, né? Ou seja, diante de um mistério como a morte, diante de um mistério como o mal que a gente vê, a guerra na Síria. Eu dizia isso ontem no programa Para Ser Feliz, ontem à noite eu falei sobre como enfrentar, vencer o mistério do mal, né, da iniquidade. Diante do mistério do mal, que você não entende, ou de uma coisa que te escapa, a melhor atitude é o silêncio, porque as palavras deformam aquilo que as ultrapassa, aquilo que é maior que elas. E nem tudo cabe na linguagem. Deus não cabe na linguagem. Tem coisas de Deus que são mistério. A vida não cabe na linguagem, nas palavras, né? Então, é preciso cultivar o silêncio. Ontem eu vi uma passagem do livro de Provérbios, capítulo 21, acho que versículo 19, se eu não me engano, que dizia assim: é melhor morar no deserto sozinho do que com uma mulher faladeira. Isso cabe para o homem também, está escrito na Bíblia, tá? Está escrito na Bíblia, veja lá, confira depois no Provérbios. Eu ria, eu falei, essa passagem eu não posso pregar lá, que senão eu apanho, eu começar na bancada. Uhum. Não que as minhas irmãs sejam faladeiras, aquelas são mulheres, vão defender, né, o time. Claro, mas o homem também, claro, né? A Bíblia está dizendo aqui, porque era o contexto ali da reflexão de Provérbios, mas isso cabe também para os homens, claro, não é? O silêncio nos tiraria de tantas enrascadas, a calma, a serenidade. Por exemplo, na hora de educar os filhos, né? Você que é pai, mãe. Olha, uma coisa que o filho tem dom é de irritar pai e mãe. Sobretudo ali a partir dos 3 anos, que ele está naquela fase que a psicologia explica, testando você, né? Testando sempre a sua paciência, testando até onde vai, né? Testando você, ver se você contradiz o teu marido, se teu marido contradiz você. Criançada é ligeira, né? O filho tem o dom de irritar o pai. E muitas vezes o pai, a mãe, não por mal, mas movido pela ira, não educa, mas machuca a criança, né? Às vezes não fisicamente, mas com palavras, com grito, com exasperação, né? Ou seja, até diante dos filhos, tem que cultivar o silêncio. Não é para corrigir na hora da ira, porque na hora da ira não tem correção, só tem pancada, né? Talvez respira um pouquinho, dá uma acalmada, para depois sentar e corrigir. Porque senão você não educa, você machuca. Há uma diferença entre educar e machucar, né? A criança. Então, é preciso silenciar, até para educar os filhos, né, que estão sempre te irritando, perceber. O silêncio nos dá a possibilidade da observação, né? Quantas coisas a gente erra em tantas coisas porque a gente não observa. Por exemplo, o pai e a mãe, ele tem que observar o filho. Tem que observar, porque as coisas mais importantes da vida do seu filho, ele não vai falar com palavras. Ele vai falar de outras formas. Estou colocando o fardo, tá, sobre você, não, mas o padre quer te ajudar a você pensar nisso e colocar em prática, né? Silêncio para observar.
observar as relações, observar as pessoas. Olha, outra área na qual o silêncio é muito necessário, nos nossos relacionamentos. Sobretudo você que é casado, casada, que namora, mas também todos os relacionamentos, né? Tem hora certa de falar. Porque se você fala demais, você perde a autoridade diante do seu esposo ou da sua esposa. Porque ninguém ouve um falador, ninguém consegue. Uma pessoa fala, eu te falei isso há 2 dias, mas meu amigo, você me falou tanta coisa há 2 dias que eu não sei, mas eu estou tentando me situar em qual dos assuntos você estava falando, né? Saber a hora de colocar, sabe? O silêncio te dá uma autoridade emocional e também espiritual. Outro lugar no qual precisa ter silêncio, sobretudo num relacionamento, eu vejo isso muito acontecer, porque olha, seu marido pode ser maravilhoso, a sua esposa, mas você casa com a tropa toda, com a família, né? Vem junto. Vem no pacote, né? Claro que você casou com seu marido, mas ele tem mãe, ele tem pai, ele tem irmãos, né? E às vezes no casamento a pessoa não percebe, eu como padre atendendo na pastoral percebo isso, né? Mas ela está falando mal da família do outro, ou está aplicando demais com a família do outro, mas ofendendo a família do marido, você está ofendendo o marido, porque é a família dele. Claro, a família mais próxima são vocês dois. Mas tem coisa que é melhor silenciar. Ah, eu estou vendo tanta coisa na minha sogra, padre. A sua sogra é a mãe do seu marido. Seu sogro é o pai da sua esposa, né? Então tem coisa que não adianta, você vai falar mal do seu marido, da mãe do seu marido para ele, né? Ou, às vezes, o que é pior, ele pode, às vezes, comprar e você jogar um filho contra a mãe. O que não é o que Deus quer. Você vai estar tendo um elemento de divisão. E a Bíblia diz que quem é o divisor é o diabo. E quem trabalha para a divisão é filho dele. O Espírito Santo age na comunhão, né? Então, a melhor coisa, às vezes, é silenciar. Diante dos defeitos da família, do seu marido, da sua esposa. Outra coisa que, às vezes, eu vejo e que é um cuidado que a gente tem que ter. Silenciar diante dos seus dramas pessoais, da sua conjugalidade. Um dia uma pessoa me procurou, e não lembro se ela me procurou, se eu ouvi, enfim, é tanta coisa que a gente ouve, né, como padre, mas que ela estava muito brava, porque lá no trabalho dela, na hora do café, ela falou coisas da vida sexual dela com o marido, e as pessoas falaram, assim, depois comentaram um com a outra. Falei, mas minha filha, em primeiro lugar, olha, eu penso que em ambiente profissional, você tem que falar o mínimo possível. Fala pouco de você, fala do que é profissional, né? Não é que todo mundo é ruim, mas não dê munição ao inimigo, né? Você sabe qual é a melhor maneira de se defender do invejoso? Falar pouco das suas conquistas. Nem todo mundo suporta o nosso sucesso, infelizmente. Nem todo mundo vai entender o seu sucesso e vai ver o seu sucesso como uma afronta, né? Então, para que dar munição para o inimigo, né? E outra coisa, você que é casado, mas todos nós, não fale da sua vida íntima com os outros. Não fale do seu marido para os outros, da sua esposa. Não fale da sua vida sexual, pelo amor de Deus. Nem para sua mãe. Não fale. Sabe? Se você quer ajuda, busca um diretor espiritual. Um terapeuta, alguém que trabalha com isso, que vai ter ali, que vai ter liceidade, que vai ter também lisura para lidar com isso, né? Porque é muito sério, é muito sagrado. Como essa pessoa que falou para mim, que estava revoltada, porque lá no serviço falaram do sagrado dela. Mas eu falei, lá no café do seu serviço é hora de você falar da sua vida sexual com seu marido. Você está dando munição para o inimigo. Claro, às vezes a gente precisa conversar, mas procura uma pessoa, em primeiro lugar, quer escolher um conselheiro, procure uma pessoa discreta. Não conte da sua vida para o falador, tá? E a Bíblia diz também, não sente na roda do fofoqueiro, porque quando você se levantar, naquela roda você se torna um assunto, né? A gente que anda com fofoqueiro e sente prazer em falar dos outros. Mas tenha certeza, você saiu da roda, você se torna um assunto, né? O silêncio é sempre um ouro, é sempre uma blindagem para a gente, sabe? E olha, o silêncio te faz sábio, te faz um bom conselheiro, né? Te coloca na condição ali, a serenidade de ajudar outras pessoas. É interessante que Jesus falava naquela parábola dos guias cegos, né? Como é que um cego vai guiar outro cego, né? Como é que uma pessoa que não se percebeu vai guiar outra pessoa que não se percebe? Interessante, às vezes a gente percebe que tem uma pessoa que não aprendeu a se respeitar nos seus limites humanos, não aprendeu a colher as suas sombras, como dizia Jung, né? Colher também as suas fragilidades, que sempre exige de si o que não pode dar, que se cobra muito. E às vezes você vai falar com uma pessoa dessa esperando que ela acolha a sua fragilidade. Ela não acolheu nem a dela.
Ela não tem maturidade nem para ser gente com ela mesma, como é que ela vai ser com você? Quer escolher um conselheiro? Escolha uma pessoa discreta. Escolha uma pessoa que reza. Escolha uma pessoa que vai ter condições de te acolher. Em primeiro lugar, te acolher como você é. Eu acho tão bonito, eu como padre luto para isso, e eu acho tão bonito quando eu vejo, os padres geralmente cultivam essa virtude, né? O Papa Francisco tem falado muito sobre isso, não que nós sejamos perfeitos, mas a gente tenta acolher as pessoas, né? O Papa Francisco tem um discurso que ele falava, olha, sacerdote, você não deve se escandalizar com nada, e a gente não se escandaliza mesmo, viu? Tenha vergonha de procurar um padre para confessar, não, né? Acolher a verdade do outro, acolher o que o coração dele conta, né? Mas procure uma pessoa assim, uma pessoa discreta, uma pessoa que reza. E olhe também para a vida da pessoa, né? Porque se a pessoa não se acolhe, ela não vai acolher você. E tem pessoas que não se percebem e dão nomes escusos para isso, né? Ah, é a missão que eu tenho que fazer. Não, eu não posso parar. Mas quem disse que você não pode parar? Isso é um orgulho, isso é vaidade. Quem não pode parar é Deus, senão a gente morre. Você pode parar sim, não depende de você. Ou você acha que você é Deus? Ou eu acho que eu sou Deus, né? Não, pode parar sim. Melhor, deve parar. Às vezes é parando que a gente não atrapalha Deus, né? Porque a gente se acha tão importante para fazer tanta coisa que Deus está falando, meu filho, fica quietinho, deixa eu trabalhar, vai. Eu estava tão bem com seu marido, mas você foi, jogou essa palavreada em cima dele, voltou tudo que eu estava fazendo. A gente tem que corrigir sim, tem que dizer, mas em muitos momentos, sabe, a sabedoria vai estar no recuar um pouquinho, retroagir. Na vida espiritual, na vida dos relacionamentos, é preciso ter humildade para ser sábio, para crescer, para ser feliz, né? Às vezes a melhor atitude é essa mesmo. Dá um passo para trás, silencia, pensa um pouquinho, para um pouquinho, sabe? E deixa Deus fazer. Até mesmo na nossa oração. Tem gente que acha que ser uma pessoa de oração é só falar e pedir. Não. Oração é um diálogo. Precisa ter silêncio também. Precisa ter serenidade. Precisa ter calma, né? E eu fico preocupado, às vezes, com as nossas liturgias, né? Com os nossos cultos, com os encontros. Parece uma tagarelice. As pessoas têm medo do silêncio, né? Eu tenho feito a experiência, às vezes, quando eu vou celebrar a missa, sobretudo na TV, fazer o nome do Pai, fazer a acolhida e ficar quieto, sem dizer nada. Uns 2 minutos. Tem gente que desespera, né? O que aconteceu com o padre? Nada, só estou quieto. Vamos entrar, né? Você está com tanta coisa na cabeça. Calma o seu coração. Vai entrar na missa, né? Para viver ali, que é próprio da missa. E olha só, digo agora concluindo, né? Se você por acaso é uma pessoa faladeira, uma pessoa indiscreta, uma pessoa que... Calma, é só reconhecer com humildade. Eu sou assim mesmo, Deus. Perdão. E tentar se emendar. Mas ao mesmo tempo, pedindo a graça de Deus, porque sozinho a gente não consegue melhorar, não. Sozinho a gente não consegue vencer, não. Sozinho a gente não consegue silenciar e serenizar, não. Porque, olha, às vezes o teu cérebro, a tua mente está 40, 50, 30, 60, 15 anos nesse ritmo. Então, eu gosto muito daquele conceito da neurociência chamado plasticidade neural, né? Que o cérebro da gente vai aprendendo, vai formando novas conexões, né? Então, você ensinou o teu cérebro que tudo dependia dele, que ele tinha que andar 360 por hora. Agora está na hora de começar a ensinar um caminho novo. Com a oração, com a meditação, com o silêncio. Hoje está tão na moda, né? Parece que o mundo descobriu a meditação. Mas a meditação existe há milênios, né? Você pega as ordens cisterciense, a própria cartucha, né? Os monges cartuchos, os beneditinos, pô, eles vivem isso há mais de 1000 anos, né? E a gente está aqui achando que reinventou a roda, né? Sobretudo cristão. É só beber na fonte, São João da Cruz, mestres de meditação, né? Santa Teresa, tantos outros místicos, né? Fantásticos que a gente tem, patrimônio lindo. Mas enfim, falando em silêncio, eu acho que eu já falei o que eu tinha que falar. E eu quero propor uma coisa, Tiago, para quebrar um paradigma aqui. Sei que nós vamos cantar, e é bonito que nós cantemos, e tem a rádio também, mas eu quero propor um silêncio. Vamos fazer um pouquinho de silêncio. Eu sei que você que está para a rádio, você está me ouvindo agora, então você vai saber que não quebrou o rádio, que não tem nada de errado. Ouvindo os acordes do violão, antes da gente cantar, Tiago, pode ser a gente ficar aqui uns segundinhos de silêncio? Ah, maravilhoso. Só pensando no que nós ouvimos. Vamos fazer essa experiência então? E depois, quando eu te der o sinal, a gente canta. Essa música aqui é linda também.
O Espírito Santo, Senhor, nessa manhã, acalma as tempestades na nossa mente, no nosso coração, no nosso interior, nas nossas emoções. Liberta-nos, Pai, no nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, do barulho excessivo, dos ruídos que nos cansam, das falsas urgências, das preocupações que não precisam nos preocupar, exageradas. Liberta-nos, Espírito Santo. Sereniza a nossa alma, o nosso coração, nos dê a calma que a gente precisa. Coloca o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma em silêncio, na sintonia de Deus. E que nós aprendamos a silenciar e deixar Deus fazer do jeito dele, no tempo dele. Encha-nos, Espírito Santo, batiza-nos nessa manhã. Dá-nos o entendimento de tudo que ouvimos aqui. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme quantia, uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e com tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Filho, filha, que privilégio ter a tua sintonia pela TV Canção Nova, nesse espaço que é o espaço do Pra Ser Feliz, e eu como apresentador desse programa Pra Ser Feliz, e também como sacerdote, junto com a TV Canção Nova, acordamos de ter a celebração eucarística aqui, porque, filho, filha, a missa produz frutos de salvação, de conforto espiritual, de cura e transformação que a gente sequer imagina. E olha, eu percebo que a leitura de hoje, ela é muito especial, do livro do profeta Daniel, não é? Você percebe que o profeta,
colocou na boca de Azarias, o personagem que está em voga ali nesse momento, do versículo 34 ao 36, Azarias clama a intervenção de Deus sobre a realidade do povo, porque ele reconhece que o povo estava enfrentando uma situação calamitosa, difícil naquela circunstância. Era uma calamidade, era uma situação difícil, sabe? E Azarias, como muito se faz no Antigo Testamento, faz aquela oração de lembrar a Deus. Tão bonito perceber isso. Não que Deus tenha amnésia e precise ser lembrado, não é isso. Mas Azarias está dizendo: Senhor, em atenção à aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, em atenção às suas promessas, vê a situação que a gente está e age na nossa situação, intervém na nossa situação. Muito propício isso que ele falou e o que a gente está vivendo, né? E é interessante que do versículo 37 ao 40a dessa primeira leitura, Azarias simplesmente reconhece a situação miserável que aquele povo estava vivendo. E Azarias disse o seguinte: Senhor, nós não temos mais templo, nós não temos um lugar de oferecer os nossos sacrifícios, de nos reunir para rezar. E não é que isso reflete um pouco do que a gente está vivendo? A gente não pode mais se reunir na igreja, por causa dessa pandemia. Muitos lugares nos quais as pessoas, eu sei que tem muitas pessoas, simplesmente filhos e filhas que estão na melhor idade, que tinham aquela obrigação religiosa, aquele costume de ir à igreja, e é tão gostoso, né? Lá você encontra as pessoas, lá você atualiza do que está acontecendo, mas nem isso a gente tem, como diz nessa primeira leitura. Por um tempo, e a igreja está certíssima, né? Visando a nossa proteção, a proteção dos idosos, mas de todos e cada um de nós. A gente não tem templo, a gente não tem profeta. Claro, a gente tem as missas pela TV, mas essa leitura está refletindo um pouco daquilo que nós estamos vivendo. E mais uma vez eu digo, eu não acho saudável você que talvez esteja em quarentena, ficar o dia inteiro na frente da televisão, vendo notícias, se agitando e ficando ansioso. Isso não resolve. Busca se informar, mas busca agir. E como, Padre Adriano Zandoná, como eu devo agir? É interessante, se você pegar a Bíblia, e se você analisar a história da igreja, sobretudo, vamos começar do Antigo Testamento. O povo de Deus enfrentou muitos problemas, gente. Ele enfrentou pestes, ele enfrentou guerra, ele enfrentou fome, enfrentou deserto. Quero citar só dois momentos muito difíceis. O exílio assírio, a invasão da Assíria que dominou Israel, destruiu, e, sobretudo, o exílio babilônico, que aconteceu na época do profeta Jeremias. O templo foi queimado, os vasos de ouro do templo levados para a Babilônia, o rei teve o seu olho vazado, enfim, uma situação de muita calamidade. E como, ao longo da história, o povo de Deus reage nas situações de doença, de pandemia, de guerra. Para a nossa geração, isso é atípico, né? Nós estamos num tempo, eu preciso ser honesto em dizer, que a sensibilidade de muitos é uma sensibilidade muito aflorada, às vezes até de vidro, tudo machuca. Mas se você for pegar, algumas décadas atrás, nós fomos formados em tempos muito difíceis, nos quais era preciso ser forte, ter resistência, persistência, no qual era preciso ter resiliência. São guerras, tantas coisas, só que a nossa geração não viu nada disso ainda, né? Então, para nós, é tanta gente agitada, né? Nossa, não estou podendo sair de casa, nossa, não posso ir à igreja, nossa, o jogo de futebol foi cancelado. Mas, filho, filha, tudo isso é um chamado de Deus para a nossa conversão também, porque, voltando à reflexão, como o povo de Deus reagia nesses momentos? Através de 3 realidades. Primeira, oração constante. Segunda, jejum. Terceira, arrependimento. Até os ninivitas, quando o profeta Jonas foi anunciar a destruição de Nínive, aquela grande cidade, o rei, a começar do rei de Nínive, convocou um jejum, pediu que os homens se vestissem de sacos, que era um sinal de penitência, colocassem cinza na cabeça, que era um sinal de se humilhar diante de Deus naquela época, né? E todos rezaram a Deus, e Deus mudou a sua ideia. Ou seja, Deus pediu para o profeta Jonas ir lá em Nínive profetizar a destruição. Jonas foi, mas eles se converteram. E a oração, o jejum e o arrependimento deles moveu o céu.
tocou o coração de Deus e mudou uma sentença, segundo a Sagrada Escritura, livro de Jonas, pré-estabelecida. Então, qual que é a sua, a minha, a nossa atitude diante de tudo isso, filho, filha? Isso acontece, infelizmente. Eu não vou aqui falar qual é a causa, eu não sou cientista, não quero entrar em questões teológicas muito elaboradas, mas olha, o que eu e você precisamos fazer? Oração constante, jejum, penitência e arrependimento. Tudo isso é um chamado para a nossa conversão. O povo de Deus na Bíblia, o povo cristão ao longo dos séculos, a igreja enfrentou muitos problemas, a perseguição do Império Romano por 3 séculos, Nero incendiou Roma, botou culpa nos cristãos. Gente, a humanidade e a igreja nesse bonde enfrentou tantas coisas, tuberculose, peste bubônica, peste negra, gripe espanhola, cólera, tantas outras coisas. A tuberculose matou mais de 1 bilhão de pessoas, você sabia disso? Mais de 1 bilhão. E tantas outras realidades. A AIDS matou mais de 22 milhões de pessoas. A gente sempre enfrentou situações difíceis, mas o povo de Deus nos ensina, esse precisa ser um tempo de conversão. Como está a tua vida? Se hoje fosse, desculpa falar disso hoje, mas eu sou padre e eu tenho que falar, eu não tenho vergonha nem medo, mas se hoje fosse o seu último dia, você está pronto? O Evangelho fala de perdão. Você perdoou quem você precisava perdoar, você pediu o perdão que você precisava pedir, você se confessou. Esse é um tempo para nós nos examinarmos, voltarmos para Deus, sabe? É um tempo de conversão, precisa ser um tempo de conversão. O povo de Deus, ele vencia essas calamidades voltando para Deus, ele vencia essas calamidades vivendo a conversão. Eu vi um padre dizendo esses dias que se o povo temesse o inferno e o pecado como ele teme essa doença, o inferno estaria vazio e não teria mais pecado no mundo, né? E é verdade, porque a gente teme tanto uma doença, só que mais do que temer essa doença, a gente precisa temer perder a salvação. A gente precisa temer o pecado que destrói a vida da nossa alma, gente. Tudo que a gente está vivendo precisa ser um tempo de revisão, nos levar a um tempo de revisão de vida, nos levar a um tempo de oração, de arrependimento, de jejum. Olha, hoje à tarde, preparando essa homilia, eu estava lendo um pouco a mensagem de Fátima. Quem já leu a mensagem de Nossa Senhora que ela revelou aos pastorinhos, aos 3 pastorinhos em Fátima, em 1917, nos arredores ali daquele tempo? Gente, fortíssima, poderosíssima. E a mensagem se resume nessa realidade: oração, penitência, conversão. É isso que Deus nos pediu através de Nossa Senhora na revelação de Fátima. E no 3º segredo de Fátima em especial, eu estava lendo a homilia do Papa Bento XVI, em 2010 ele esteve lá, aliás, é 2010 justamente, celebrando lá no Santuário de Fátima, e ele disse o seguinte, que no 3º segredo de Fátima, o anjo, foi uma visão na qual o anjo apontava para a terra com a sua mão direita e gritava: penitência, penitência, penitência. Ou seja, o Papa Bento XVI disse: será que nós estamos aplicando, ouvindo, obedecendo o que Deus nos pediu através de Nossa Senhora em Fátima? Nós estamos fazendo penitência? Nossa Senhora disse na aparição de Fátima para os 3 pastorinhos: olha, muitas almas estão indo para o inferno porque não há quem faça penitência por eles. Sabe, é muito sério. Esse tempo precisa ser um tempo de conversão, de oração, de penitência, de arrependimento. Sabe, filho, filha, você precisa rezar nesse tempo, mas eu convido você que faz parte da família para ser feliz, você que está acompanhando aqui pela TV Canção Nova, eu convoco você a todos os dias, você que está em casa de quarentena, a rezar o texto em família, e se possível o rosário pessoal, mas pelo menos o texto em família, sabe? Eu convoco você a ler a palavra, a estudar a palavra, eu convoco você a pedir perdão. Padre, eu não vou lá pedir perdão para o meu cunhado, porque eu não posso falar com ele. Não tem celular não, né? Para que você tem esse celular que você manda 500 mensagens para tanta gente, com todo o respeito? Use o celular, se reconcilia, sabe? O perdão, olha, o Evangelho é muito sério. O Evangelho contou a história, filho, filha, desse patrão que o empregado devia uma fortuna para ele, ele perdoou, depois o outro lhe devia 100 moedas, e ele não perdoou. Esse empregado que foi perdoado da dívida de uma fortuna para o seu patrão, ele começou a estrangular o que lhe devia apenas 100 moedas, e Jesus contou essa parábola para dizer depois que o patrão se indignou e jogou esse homem na mão dos torturadores. O que isso quer dizer? Todos os dias nós somos pecadores, você,
eu. Somos pecadores frágeis, julgamos, falamos mal, condenamos, somos hipócritas muitas vezes, pecamos contra os 7 pecados capitais, a luxúria, a gula, a ira, a inveja, a avareza, a preguiça. Nós somos pecadores e todos os dias Deus nos perdoa de uma fortuna de coisas. Quem somos nós para não perdoar o outro, sabe? Eu sei que existem casos nos quais é difícil, sim. Hoje eu me recordava daquele caso que aconteceu em 2007 no Brasil, refletindo sobre o perdão, rezando. Você que não era tão criança naquela época, lembra aquela família que teve o carro roubado no Rio de Janeiro? E estava a família dentro do carro, saiu a mãe, saiu os irmãos, só que a criança mais nova, o João Hélio, você lembra desse caso, de 6 anos, ficou enroscado no cinto. E os ladrões saíram com a criança sendo arrastada. A criança ficou desfigurada, perdeu, infelizmente, partes do corpo que até hoje não foram encontradas. Imagina quanto que é difícil para uma mãe, para um pai como esse perdoar. Eu sei o quanto é difícil, até mesmo se essa família for cristã, for católica. Meu respeito, minha reverência, minhas condolências, minha oração a vocês, sabe? Mas esse caso chocou o Brasil e choca até hoje, né? Eu estava lembrando disso, imaginando o desafio de perdoar para uma mãe que teve o filho assassinado, perdoar o assassino, você perdoar aquele que estuprou sua filha, perdoar a mulher que destruiu o seu casamento. Mas se Jesus pediu, é porque é possível, sabe? E perdoar em primeiro lugar, o perdão liberta a gente em primeiro lugar. Eu sei que é difícil, eu respeito a sua luta, a sua dor, eu sei da revolta. Às vezes você sozinha não vai conseguir perdoar mesmo, é um dom de Deus, é uma graça do Espírito Santo. Peça para Deus, peça a Ele ajuda, né? Mas é uma atitude de conversão. E olha, perdoar é a única alternativa para encerrar o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Sabe, quem não perdoa continua preso no passado. Eu sei que é horrível perder um filho assim, é horrível ter um ladrão que te rouba, um sócio que te dá um calote, mas se você não perdoa, você fica preso no passado. Ou seja, 2010 passou, 2007 passou, mas você continua com o teu coração lá, sabe? Então perdoar faz bem para você. Quando você perdoa, você dá a você mesmo a chance de ser feliz novamente. Se você não perdoa, você fica preso. Lá em 2010, quando aquela pessoa te falou isso. Lá em 2002, quando teu marido te abandonou. Eu sei que é triste, mais uma vez eu cito o caso do João Hélio com muito respeito. Gente, que triste, que dor na alma só de lembrar, sabe? Mas quando você não perdoa, não é a pessoa que você não perdoa que fica presa, é você, sabe? Eu sei que é duro, é difícil, mas com Deus é preciso. E você quer o céu, eu tenho certeza que você quer o céu. Eu tenho certeza que você e eu precisamos voltar a pensar na eternidade. Então, se você quer o céu, você sabe que o perdão é o ingresso para o céu. Sem perdão, ninguém entra no céu, sabe? Sem perdão, ninguém entra no céu. E olha, perdoar nada mais é do que reconhecer que só Deus pode julgar, né? Como diz em Mateus 7,2, não julguei, não sereis julgados. Mesmo aquele que fez algo horrendo, eu preciso perdoar e deixar que Deus faça a justiça. Sei que é difícil, claro, as pessoas que cometem um crime hediondo têm que responder também judicialmente, obviamente, precisam fazê-lo, mas eu deixo na mão de Deus e reconheço, eu não sou Deus, o Senhor deve julgar. E outra coisa, perdoar também, numa dimensão mais humana, relacional, é reconhecer que eu também erro, que eu também peco. Tem gente que tem muita dificuldade de perdoar porque no fundo é muito orgulhoso. Todo orgulhoso tem muita dificuldade de perdoar. Claro, eu excetuo aqui os casos como esse que eu falei do João Hélio. Não precisa ser orgulhoso para ficar com raiva, né? Pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes a gente tem dificuldade de perdoar porque a gente tem dificuldade de reconhecer a nossa fraqueza. Reconhecer que a gente erra. Quem não consegue ver que erra, quem não reconhece os próprios erros, se acha muito bom, tem dificuldade de aceitar o erro do outro. Às vezes até aquela pessoa que caiu, sabe? Que fez coisas ruins. Se fosse você no lugar, se fosse eu, talvez faríamos pior, sabe? Deus sabe, né? Então a gente precisa ter um olhar de misericórdia. E olha só, quem menos merece o seu amor é quem mais precisa ser amado por você. E quem ama, quem não merece, alegra demais o coração de Deus. Quando você ama quem não merece, você está alegrando demais o coração de Deus, porque é assim que Ele ama. E encerro dizendo ainda uma última palavra do Papa Bento XVI,
ali na homilia que ele fez em 2010 em Fátima. Hoje eu li sobre os segredos de Fátima, a mensagem de Fátima mexeu muito comigo. Eu aconselho você a ler, acabando a missa, vai lá, nós vamos ter adoração aqui no final, um momento de oração forte, né? Depois da bênção final, ainda dentro do espaço, desse espaço que nós estamos vivendo aqui, que é o tempo do programa Para Ser Feliz. Mas olha, leia o segredo de Fátima, viva nesse tempo de pandemia de coronavírus, essa tríplice dimensão, conversão. Você está convertido, você está buscando, você está lutando para abandonar o pecado. Se você morresse hoje, qual seria o seu destino eterno? Você está vivendo o arrependimento, você está vivendo a penitência. Gente, é preciso jejuar, sobretudo nessa quaresma. Faça a experiência de, nesse tempo de quarentena, fazer o jejum nas sextas-feiras, fazer uma penitência, uma mortificação. Procura na internet, num site cristão, num site católico. Eu não vou poder falar sobre isso tudo aqui agora por causa do tempo. Mas jejue, é uma graça tão grande. Jesus disse que existem certos tipos de males e demônios que a gente só consegue vencer através do jejum. Os frutos espirituais do jejum são fantásticos. Esteja nesse tempo em oração profunda, sabe? Porque tem coisas das quais só Deus pode nos livrar. Olha, o Papa Bento XVI disse o seguinte, lá em Fátima, em 2010, na época, hoje é emérito, na época, Papa em exercício. Muitos dos nossos irmãos vivem, disse o Papa, como se não existisse um além, sem se importar com a própria salvação eterna. Sem dúvidas, esse é o grande mal deste século, que o ser humano viva como se Deus não existisse, totalmente alheio às realidades eternas e aos cuidados da sua alma. Tudo isso que a gente está vivendo é um chamado de Deus, para você e eu pararmos de nos preocupar somente com a matéria, com o dinheiro, com o prazer. Eu estava vendo, né? Olha, eu fiquei, né? Ontem eu preciso dizer, eu fiquei um pouquinho de vergonha de ser brasileiro, me perdoe a sinceridade, quando eu vi que muitas pessoas no Brasil receberam licença para se cuidar em casa, para ficar em quarentena, e estava na praia, praias lotadas. Eu fiquei imaginando, imagina como o povo aí fora está vendo o Brasil, né? E o brasileiro, olha a mensagem que a gente está passando. Gente, vamos levar a sério a nossa conversão, mas vamos levar a sério também as medidas preventivas contra o coronavírus. Vamos levar a sério, vamos evitar a aglomeração. A gente tem que rezar, confiar em Deus? Tem, mas temos que fazer a parte que é nossa também, o dever de casa. Evitar a aglomeração, lavar a mão, tomar esses cuidados. Sabe, se é tempo de quarentena, leve a sério. E vivamos, como disse o Papa Bento XVI, essa volta para Deus, esse retorno às realidades eternas, essa busca sincera de conversão, de mudança de vida, de arrependimento, de oração pessoal. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que é tão forte, fecunda, eficaz. Eu te louvo, Jesus, pelo teu amor por cada um de nós. Eu te louvo, Senhor, porque eu creio que tudo que nós estamos vivendo é um profundo chamado à conversão, é um profundo chamado à penitência, ao jejum, é um profundo chamado ao perdão, à revisão de vida. Obrigado por tudo que o Senhor nos disse através de Maria em Fátima, essa mensagem tão atual. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos ter medo. O Senhor está conosco, o Senhor cuida de nós. Obrigado porque assim como o povo de Deus, nós queremos enfrentar esse tempo de luta, de pandemia, usando esses 3 recursos, oração, jejum, arrependimento e conversão. O povo de Deus no exílio rezou, jejuou e orou, e o seu coração foi tocado, o céu foi movimentado em favor daquele povo. Nós também hoje rezamos pelo Brasil, Jesus. Nós rezamos pelas nossas famílias, pelo mundo. Protege-nos, Jesus, do flagelo dessa doença, o Covid-19. Protege as nossas famílias, as nossas crianças. Protege, Senhor, os nossos idosos com o teu sangue precioso. Protege, Jesus, os profissionais da saúde, os policiais, os bombeiros, aqueles que trabalham nos aeroportos, que precisam estar trabalhando nos lugares nos quais a disseminação do vírus é maior, o contágio é mais alto. Protege os profissionais dos aeroportos, dos comércios. Abençoa também os pequenos comerciantes, Senhor, que deixarão de receber renda, que terão as suas contas continuadas, mas não terão receitas. Que esses irmãos sejam protegidos por Ti, que eles não venham a falir. Senhor, protege-nos. Jesus,
em teu nome eu repreendo todo medo, todo pânico no coração, na mente de quem nos acompanha. Eu renuncio e repreendo agora em nome de Jesus todo medo, todo pânico, toda preocupação exagerada, toda angústia, todo mau pensamento, todo sentimento de morte e desânimo na vida, no coração, na mente e na alma de quem nos acompanha. Eu repreendo tudo isso agora em nome de Jesus. Senhor, encha-nos com teu Espírito. Senhor, dai-nos uma profunda confiança em Ti, liberta-nos do medo, enche a nossa alma com Teu Espírito. Vem, Espírito de Deus, nos encha e nos dê o entendimento profundo de tudo que ouvimos aqui. Espírito Santo, dá-nos a graça de vivermos uma conversão profunda, perdoando, pedindo perdão, voltando para Deus, nos arrependendo, começando a rezar com sinceridade. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,